preciso melhorar, o quanto eu ainda sou falho, o quanto eu preciso me relacionar com Deus. E Deus, Ele estabeleceu um tempo, queridos, para nós e nos deu essa oportunidade de nos relacionarmos com Ele. E eu te pergunto, o que você tem feito com o seu tempo? Né? O que você tem feito com a sua vida, com as suas escolhas, né? Que possamos olhar para dentro de nós. Muitas vezes nós julgamos o outro, nós encontramos pecado no outro, encontramos defeito no outro, mas não olhamos para dentro de nós. E o inimigo, queridos, ele sempre vai lutar para que você não olhe para dentro de você. Porque o dia que você olhar para dentro de você, você vai começar a ter um relacionamento com Deus de uma forma sobrenatural. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá em Jó, capítulo 42. Jó, capítulo 42. Jó está antes de Salmos. Vocês estão lendo aí? Salmo, Deus está falando, hein? Deus está falando, né? Nós já estamos aí no Salmo 90, né? Eu li 90, mas aí eu fiquei com vontade de ler o 91 também. Sabe, queridos, é tão gostoso quando você começa a ler a palavra de Deus. Deus, Ele direciona, né? Através de um projeto. Deus deu direcionamento através da liderança de jovens. E é bom porque Deus fala, mas a gente começa a ler a Bíblia, a gente sabe que tem que ler aquela quantidade, mas a leitura é tão gostosa, é impressionante. Eu já li o livro de Salmos várias vezes, perdi a conta, mas é impressionante o que eu estou vendo nessa leitura. Deus, Ele tem falado comigo, e eu tenho certeza que você que está lendo, Deus está falando com você também. Eu tenho plena convicção disso. Então nós temos que aproveitar esse momento, queridos, tá? Eu acredito que nós vamos falar um pouquinho de Salmos, mas eu quero conversar com vocês a respeito de um trecho na palavra de Deus, que está lá em Jó, capítulo 42. Eu vou ler do verso 1 ao verso 6, que foi um momento, queridos, aqui maravilhoso. Foi um momento onde Deus falou com Jó, e Deus, Ele teve uma conversa séria com ele. Nós sabemos que Jó, queridos, um homem de uma integridade fora do normal, e ele defendeu a integridade dele diante dos amigos dele. Só que quando a gente vê, queridos, essa conversa de Deus com Jó, a gente percebe que aquilo que Jó recebeu endureceu o coração dele. Endureceu o coração dele. E o engraçado, queridos, que quando você lê aqui no verso 41, no capítulo 41, você vai ver que Deus de nenhuma forma coloca a culpa no que aconteceu com Jó em Satanás, né? Deus, Ele assume a responsabilidade para ele, e de fato a responsabilidade foi dele, porque Satanás só conseguiu fazer o que fez na vida de Jó porque Deus autorizou. E isso, uma das coisas que, sabe, me chama a atenção, queridos. E muitas vezes nós agimos buscando o que? Culpados, né? Culpados por causa do momento que nós enfrentamos. E quando eu olho Deus, queridos, diante de uma situação dessa, a gente vê Jó o tempo todo se justificando, não acreditando na fala dos amigos dele. Mas quando chega aqui no final, queridos, que é diante de Deus, queridos, eu louvo a Deus. E isso me traz um ensinamento fora do normal, e nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre confissões que resultam em grandes bênçãos. Por isso que nós temos que olhar para dentro de nós e não perder a oportunidade de, quando nós tivermos a oportunidade de estarmos diante do Senhor, nós confessarmos diante do Senhor aquilo que nós somos. E muitas vezes nós deixamos de aproveitar esse momento que nós temos na presença do Senhor para poder confessar os nossos erros. Nós pedimos bênção, e Jó em nenhum momento pediu cura, pediu restauração, pediu nada. A presença de Deus foi tão maravilhosa na vida dele, queridos, que diante da perfeição de Deus, ele pôde enxergar os seus erros. E Jó no capítulo 2, quando ele responde, a palavra do Senhor diz assim, a partir do verso 1: Então Jó respondeu ao Senhor: Agora eu compreendo que o Senhor pode fazer todas as coisas, e que ninguém pode impedir o Senhor de realizar seus planos.
O Senhor perguntou: quem é este que se atreveu a pôr em dúvida a minha sabedoria e justiça sem conhecimento? Falei de coisas que não entendia, coisas que eu não conhecia, pois eram maravilhosas demais para mim. O Senhor me disse: escuta-me. E eu falei: vou fazer alguma pergunta que você responderá? Antes eu só conhecia de ouvir falar, mas agora eu vejo o Senhor em meus próprios olhos. Por isso eu me arrependo de tudo o que disse. Estou envergonhado e me cubro com o pó da terra de cinzas. Sabe, queridos, você vai ver através dessa palavra, queridos, o quão é importante nós olharmos para dentro de nós e reconhecer quem nós somos. Eu não sei se você já teve um momento de confronto com Deus, mas esse momento de confronto com Deus, onde você escuta Deus e depois você fala para Deus, o que você tem falado para o Senhor? Será que você tem pedido, você tem encontrado culpados dos seus erros? Porque muitas vezes, queridos, nós não acreditamos que Deus é o suficientemente grande para nos ajudar a curar, para nos ajudar a restaurar. E aí nós duvidamos da grandeza de Deus, por quê? Porque colocamos motivos, achamos culpados pela nossa falta de sucesso, pela nossa falta de cura, pela nossa dor. E eu quero dizer para você, queridos, Deus, Ele é poderoso e maravilhoso para fazer infinitamente mais na sua vida. Mas você precisa reconhecer, confessar diante do Senhor, assim como Jó fez, que diz aqui no versículo 6 do 42:1, por isso eu me arrependo de tudo que disse, e estou envergonhado e me cubro de pó da terra e de cinza. Você sabe por que Jó, queridos, ele foi abençoado? Por causa dessa atitude dele. Essa confissão dele fez toda a diferença. Essa confissão dele fez toda a diferença. Isso aqui atingiu o coração de Deus. O que atinge o coração de Deus, queridos, não é uma palavra bem pregada, não é um instrumento bem tocado, não é uma música bem cantada, mas é um coração arrependido, um coração que reconhece os seus erros, as suas falhas. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver também Abraão aqui em determinada conversa com o Senhor. Ele confessou e foi atendido. Olha só o que Abraão disse lá em Gênesis 18:27, quando Abraão estava conversando com Deus, quando Deus falou com ele que ia destruir Sodoma e Gomorra, e ele começa perguntando para o Senhor: mas se tiver 50 justos, né? E no meio daquela conversa, querido, na hora que o Senhor responde para ele, fala: Abraão, se tiver 50 justos, eu não destruirei. Né? E Abraão, ele fala bem assim, em Gênesis 17:28, um versículo curto. Abraão voltou a falar: sei que sou pó e cinzas. E aqui, queridos, a gente consegue entender a grandeza do relacionamento, porque quando reconhecemos o que verdadeiramente somos, Deus se compadece de nós e decide ter um relacionamento de cuidado e de amizade. Por mais forte, queridos, e poderoso que Abraão fosse, ele sabia que tudo aquilo era do Senhor. Ele sabia a condição dele, ele sabia que o tempo estava passando, ele sabia que ele ia morrer, e ele sabia que ele não passava simplesmente de pó e cinza. E a palavra de Deus, queridos, ela nos faz reconhecer isso, o quão pequeno nós somos diante do Senhor. Mas muitas vezes o nosso coração é endurecido, e nós temos dificuldade de confessar aquilo que verdadeiramente somos diante do Senhor. E a gente vê Abraão, queridos, tendo um relacionamento com Deus maravilhoso. E Abraão foi conversando: Senhor, perdoa a minha ignorância, mas e se tiver 45? E Deus fala: Abraão, se tiver 45 eu não vou destruir. E na verdade, queridos, Deus destruiu porque não havia um justo sequer. Ah, pastor, mas havia Ló e a sua família. Não, queridos, Deus salvou Ló e a sua família por amor a Abraão, não porque ele era justo. Porque quando você lê a palavra de Deus, você vê que Ló, ele foi criado como um filho por Abraão. Ele foi criado como um filho.
Só que de repente, queridos, o que aconteceu? Ele se sentiu grande demais. E ali houve uma divisão e ele escolheu as Campinas. Então o que a gente vê ali, queridos, é um ato de misericórdia que Deus fez pela vida de Abraão, né? Quando a gente lê também os Salmos, queridos, Davi, ele confessou que tinha nascido em pecado. Olha só o que diz o Salmo 51, 31:9, nós falamos sobre isso na terça-feira passada. Reconheço que pequei, o meu pecado me persegue dia e noite, pequei contra o Senhor, somente contra o Senhor. Eu sei que o Senhor condena o mal que cometi e tem toda a razão em me castigar. O seu julgamento é perfeitamente justo. O fato é que já nasci pecador desde o momento em que minha mãe me deu à luz. A sua vontade é ver a verdade no coração do homem. Ensina-me a sua sabedoria no meu coração. Limpa-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faça-me ouvir de novo o som de alegria e felicidade. Os ossos que o Senhor esmagou se alegrarão novamente. Não fique olhando para os meus pecados. Apague todas as minhas falhas. E Deus, queridos, Ele perdoou os pecados de Davi. Mas por quê? Porque Davi, ele reconheceu os seus erros. E é uma atitude que nós, que servimos a Deus, nós temos que ter essa atitude. Deus, Ele não nos escolheu porque nós somos perfeitos, queridos. Deus, Ele não nos escolheu porque nós somos bons. Não, Deus, Ele nos escolheu porque Ele nos ama. E Ele quer melhorar cada vez mais o relacionamento dEle conosco. Você vai ver que na Bíblia, queridos, existe um grupo seleto de pessoas a qual Deus teve um relacionamento. E foram pessoas que se diferenciavam das outras, por quê? Porque tinham facilidade de reconhecer quem verdadeiramente é. E muitas vezes nós não conseguimos estabelecer um relacionamento com Deus. Nós temos o amor de Deus? Temos, queridos. Deus cuida da gente. Só que Deus, Ele quer oferecer algo muito maior. Ele quer se relacionar comigo e com você. Ele quer se relacionar com a igreja. É por isso que Ele deixou a palavra dEle para a igreja. É por isso que Ele vai corrigir a igreja. Por quê, queridos? Porque o desejo do coração de Deus é se relacionar conosco. O desejo do coração de Deus, queridos, é fazer maravilhas, como Ele fez na vida de Abraão, como Ele fez na vida de Davi, como Ele fez na vida de José, como Ele fez na vida de Jeremias, como Ele fez na vida de Isaías, como Ele fez na vida desse grupo seleto de homens e mulheres, como Ele fez na vida da rainha Esther. Olha só que coisa maravilhosa que Deus fez na vida de uma mulher, queridos. Pastor, mas Deus pode fazer isso na minha vida? Lógico que pode, Deus quer. Deus quer fazer. Só que nós precisamos, queridos, reconhecer. A rainha Esther, quando ela foi repreendida pelo seu tio, ela reconheceu que ela estava errada. Ela era rainha, ela não precisava daquilo, ela estava segura no palácio. Mas era uma mulher de Deus, ela reconheceu que ela estava errada, ela reconheceu que Deus a colocou ali naquela posição para ela fazer alguma coisa. E ela tomou uma decisão, mesmo correndo o risco de morrer. Ela tomou a decisão de fazer algo pelo teu povo. Sabe, queridos? E às vezes a gente passa uma vida toda, né? Deus, Ele nos escolhe pequenininho. Deus me chamou com 20 anos de idade. Mas tem pessoas aqui que nasceram na igreja. Sabe, queridos? E muitas vezes nós vivemos uma vida superficial, porque nós não conseguimos reconhecer as nossas falhas. Nós achamos que somos perfeitos e que merecemos o melhor de Deus. Sabe? E por incrível que pareça, Jó, ele reconheceu a falha dele. E ele falou para o Senhor: não passo de pó, Senhor. Não passo de cinza, não mereço nada diante do Senhor. E mesmo assim o Senhor decidiu o abençoar. Foi a mesma coisa o rei Salomão, queridos. O rei Salomão, ele poderia se orgulhar, por quê? Porque ele conseguiu o tão sonhado trono do seu pai. Seu rei de Israel, filho de Davi, comandar o exército mais poderoso daquela época. Só que de repente Deus foi falar com ele, queridos. E Deus perguntou para ele: o que você quer, Salomão?
E Salomão, ele reconheceu a fraqueza dele. Ele falou: Senhor, eu fui escolhido para ser rei. Quem sou eu para ser o rei? Eu preciso de sabedoria, e sabedoria do Senhor. Queridos, Deus se alegrou tanto. Por quê? Porque quando ele pediu sabedoria para o Senhor, ele reconheceu que ele não tinha condições de reinar. Aí o que Deus fez? Deu a sabedoria e deu riquezas, e deu tudo mais que ele poderia ter. Simplesmente porque ele reconheceu: Senhor, eu preciso do Senhor, eu não consigo sozinho. Eu preciso da tua sabedoria. Como posso eu reinar o teu povo, liderar o teu povo, o povo escolhido pelo Senhor? Eu não tenho condições disso. Jó, queridos, ele disse: eu me arrependo. Ele não procurou justificativa, simplesmente se arrependeu e recebeu de Deus bênçãos dobradas. Bênçãos dobradas, queridos. Tudo aquilo que ele perdeu, Deus restituiu para ele em dobro. A Bíblia não diz que Jó pediu, em nenhum momento Jó pediu isso. Deus deu isso para ele por livre e espontânea vontade. Por quê? Porque no momento que ele poderia retrucar, que ele poderia discutir, ele simplesmente se lançou no pó e reconheceu o que ele era. Isaías, quando foi chamado pelo Senhor, ele confessou, eu sou impuro, e por isso ele foi purificado e foi colocado no serviço do Senhor. Olha o que a palavra de Deus diz em Isaías, capítulo 6, versículos 5 e 7, versículo 5 ao 7. Então eu disse: chegou a minha hora, vou morrer, porque sou um pecador. Sou um homem com lábios impuros e moro no meio de um povo de lábios impuros. E agora eu vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Foi aí que um dos serafins veio voando em minha direção, trazendo uma brasa viva, que ele havia tirado do altar como uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: de agora em diante a sua culpa foi tirada, porque esta brasa tocou os seus lábios e os seus pecados foram perdoados. Por que Deus usou, queridos, a vida de Isaías? Porque no momento que ele se viu conversando com o Senhor, ele mesmo já se julgou: agora eu vou morrer. Por quê? Porque eu sou um homem pecador de lábios impuros, que vivo no meio de um povo pecador de lábios impuros. Então, quando a gente olha para a palavra de Deus, queridos, a gente vê que é diferente quando o homem reconhece quem ele é. Quando o homem consegue olhar para dentro dele, e você vê que esses momentos, queridos, acontecem quando a pessoa se coloca diante de Deus, quando ela tem um encontro verdadeiro com Deus. Porque quando você tem um encontro com Deus, quando o Espírito Santo de Deus está no seu coração, é impossível você não enxergar os erros. Pastor, e por que muitas vezes erramos? Relacionamento com Deus, queridos. Relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus, e é isso que nós temos que buscar. Nós temos a parábola lá do publicano, lá no capítulo 18 de Lucas, O publicano, ele suplicou: Deus, tenha misericórdia de mim. E ele voltou para casa justificado. Olha só que interessante. Eu vou ler só o finalzinho aqui, A palavra de Deus, Lucas 18, 13 e 14. Mas o cobrador de impostos ficou em pé de longe e não tinha coragem nem de levantar os olhos ao céu quando orava. Porém batia no peito e exclamava: ó Deus, tenha misericórdia de mim, um pecador. Eu lhe digo que este, e não os fariseus, voltou para casa perdoado. Porque quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Isso aqui é as próprias palavras, queridos, do Senhor Jesus. Ele conta a história de dois homens que se pôs a orar, um fariseu e um publicano. O publicano, ele não tinha nem condições de olhar para o céu, porque ele reconhecia os seus pecados. Ei, deixa eu falar um negócio para você. O problema não é o pecado, porque a palavra de Deus diz que todos nós pecamos. Todos nós merecemos ser condenados por Deus. O problema é reconhecer que merecemos ser condenados por Deus. Reconhecer que não merecemos bênçãos nenhuma. Reconhecer que não merecemos ajuda nenhuma de Deus.
Às vezes, queridos, a gente trata Deus como se fosse um empregado. Deus me cura, Deus me abençoa no meu trabalho, Deus me dá uma casa, Deus me dá um carro, né? E eu vou falar algo para você, viu, queridos? Num relacionamento real com Deus, dificilmente nós vamos conseguir pedir algo para Ele, porque a santidade de Deus é tão grande, queridos, que quando ela entra dentro de nós, há um constrangimento e um entendimento de que não merecemos nada. E é isso que é interessante, porque quando você reconhece que você não merece nada, quando você reconhece que você é pecador, você começa a se limpar e aceitar o Espírito Santo de Deus dentro da sua vida. E aí as coisas começam a mudar. As coisas começam a mudar. Quando você comete um pecado, imediatamente você já fala: puxa vida, fiz besteira. E logo em seguida já vem o arrependimento, vem o tratar de Deus, e acontece algo maravilhoso. Olha só o filho pródigo, queridos. O filho pródigo falou, né? Eu não sou digno de ser chamado teu filho, após ter reconhecido o quanto estava errado, né? Ele não deu justificativa e foi aceito de volta à casa do pai. Seu retorno foi motivo de uma grande festa. Como que a esperança dele, queridos, em voltar para o pai, ele viu que ele tinha errado tanto, né? Ele chegou numa situação de comer, de desejar comer a comida de porcos, que ele pensou no coração dele: puxa vida, eu pequei, eu vou voltar, quem sabe meu pai me aceita como um empregado. Tanto que ele chegou lá diante do pai, queridos, ele não justificou nada. Não, pai, é que eu queria conhecer o mundo, é porque eu queria fazer isso, é porque eu queria fazer aquilo. Não, queridos. E o filho disse ao pai, está em Lucas 15, 21, 24. E o filho disse ao pai: pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor, e não mereço ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa para vestir nele, coloque um anel em seu dedo, sandália em seus pés, matem um novilho gordo. Precisamos fazer uma festa e alegrar-nos, porque este meu filho está morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Deixa eu falar um negócio para você. Não tem nada, queridos, que eu e você possa vir a fazer para poder agradar a Deus, para Deus nos aceitar. Deixa eu falar um negócio para você, queridos. O que Jó tinha para oferecer a Deus? O que Isaías tinha para oferecer a Deus? O que Davi tinha, queridos? Davi, quando ele matou o gigante, falaram para ele bem assim: Davi, agora você vai casar com a princesa, você vai casar com a filha de Saul. Davi falou: quem sou eu? Eu não tenho nada para oferecer em dote. Porque Davi, ele reconhecia quem ele era, ele reconhecia que ele era um simples camponês, que ele não merecia casar com a filha do rei. E quando a gente olha, queridos, para esses homens a qual Deus usou, a gente vê homens simples, que reconhecia que não merecia nada de Deus, que simplesmente queria ter um relacionamento com Deus, que simplesmente queria estar mais perto de Deus. A gente vê um filho pródigo, e aqui, queridos, nessa parábola do filho pródigo, a gente vê o quanto o amor de Deus é maravilhoso. Porque o Senhor Jesus, ele conta uma parábola de um filho que praticamente apunhalou o seu pai pelas costas, pegou parte da herança e foi viver a vida dele do jeito que ele quis, gastou todo o dinheiro dele. Mas mesmo assim, quando ele voltou, sem nada para oferecer para o pai o aceitou e fez uma festa. Deixa eu falar um negócio para você. Deus, ele não quer o nosso dízimo. Deus, ele não quer a nossa oferta. Deus, ele não quer a nossa presença nos cultos. Deus, ele quer o nosso coração. Ele quer fazer morada dentro de nós. E quando a gente lê a Bíblia, queridos, a gente percebe que a gente tem que fazer uma faxina no nosso coração.
porque senão Deus não vai habitar. É simples. Quando recebemos visitas nas nossas casas, nós não deixamos tudo limpinho, tudo preparado para poder receber a visita. É assim que Deus quer. Nós temos que começar, queridos, a nos purificar, a limpar o nosso coração, como reconhecendo os nossos erros diante do Senhor. Sabe? Às vezes a gente fica preocupado, por que Deus não está abençoando? Não se preocupa com isso, queridos. Por que Deus não está fazendo? Não, Deus tinha que fazer. Não, Deus não tem que fazer nada. Ele entregou o seu Filho Jesus para morrer naquela cruz por mim e por você. Deus, Ele já fez, queridos, o que Ele tinha que fazer. Não importa, queridos, o que vai acontecer na minha vida daqui para frente. Eu só sei de uma coisa: eu vou servir ao Senhor enquanto eu viver. Enquanto eu viver, eu vou servir ao Senhor. Enquanto eu viver, eu vou dedicar os dias da minha vida a servir ao Senhor. Por quê? Porque lendo a Bíblia, eu descobri que eu não passo de pó e cinzas. Sabe? Deixa eu falar um negócio para você. É o nosso momento, igreja. Nós estamos vivendo o nosso momento. Nós estamos respirando, nós estamos vivos. Nós fomos chamados por Deus. Deus nos chamou. Assim como Deus chamou Davi, assim como Deus chamou Abraão, assim como Deus chamou Moisés, chegou o nosso momento. Nós também recebemos um chamado de Deus. E eu pergunto para você: o que você vai fazer diante desse chamado? Deus, Ele quer usar a sua vida. Não se preocupe, queridos. Não se preocupe. Às vezes você está aqui no altar, por exemplo, às vezes eu estou aqui no altar, estou pregando, e de repente tem pastores muito mais inteligentes, muito mais sábios do que eu aí vendo. E muitas vezes isso me faz gerar um friozinho na barriga. E agora? Olha, tem pastores mais inteligentes que eu e eu estou aqui. Só, queridos, Deus quis que eu estivesse aqui. Então eu tenho que aproveitar esse momento e pregar a palavra dEle. Não importa se é mais inteligente, não importa se conhece mais. Porque se fosse a vontade de Deus, não estaria eu, estaria eles. Por isso, igreja, esse é o nosso momento. Deus quer usar a minha vida, quer usar a tua vida. Não deixe passar sendo arrogante, prepotente, achando que Deus tem que dar tudo para você. Não. Achando que tudo tem que ser perfeito, tudo tem que ser maravilhoso para você. Não, queridos. Viva diante de Deus, entendendo que tudo o que Ele podia fazer, Ele já fez. E nós não merecemos mais nada. Esse é o segredo, queridos. Você reconhecer e confessar quem você é. Por que é o pastor Rubens que está ali e não eu? Por que é a Dani que está ali e não eu? Por que é o Rafa que está aqui e não eu? Deixa eu falar um negócio para vocês. A obra de Deus, ela não para. Moisés morreu, a obra de Deus parou em Moisés, ela continuou em Josué. Josué morreu, a obra de Deus parou em Josué? Não, ela continuou. Ela continuou. Jesus entregou a sua vida, a obra de Deus parou depois que Jesus entregou a sua vida? Porque Jesus não morreu, Ele entregou. Depois Ele tomou de volta. A obra de Deus parou? Não. Jesus escolheu 12, Pedro morreu, a obra de Deus parou? Não, continua. Continua, queridos. Deixa eu falar um negócio para você. A obra de Deus não para. E eu pergunto para você, sendo um escolhido de Deus, que forma que você vai decidir morrer? Porque você vai morrer um dia. E Deus, Ele nos dá, queridos, essa maravilhosa decisão de como que você irá morrer. Eu tomei a minha decisão. Eu quero morrer servindo o meu Deus.
Você acha que não está na hora da gente confessar verdadeiramente quem nós somos? Deus, Ele tem queimado no meu coração que Ele deseja fazer coisas maravilhosas. E Ele escolheu a mim e escolheu você que está aqui para fazer coisas maravilhosas. Mas se você não quiser, a obra de Deus não para. A obra de Deus não para. Você pode ser a pessoa mais talentosa, você pode ser o melhor pregador, você pode ser, sabe, o cara mais capacitado. A obra de Deus não para. A obra de Deus não vai esperar você. Nós precisamos reconhecer urgentemente, queridos, quem nós somos na presença de Deus. Deus, Ele quer fazer sim o mesmo que Ele fez na vida de Abraão, na vida de Moisés, na vida de Raabe. Raabe, quem sou eu? Sou uma prostituta. E de uma prostituta, queridos, ela entrou na geração do rei Davi. Por quê? Porque ela reconheceu que ela era uma prostituta. Né? Ruth, uma moabita. Quem sou eu? Ela decidiu abrir mão da sua vida e foi escolhida por Deus. Deixa eu falar um negócio para você. Deus tem falado no meu coração que a obra dele não para. A obra dele não para. Está na hora de você começar a se relacionar com Deus. E o primeiro passo para esse relacionamento é reconhecer quem você verdadeiramente é. Sabe, queridos, e eu vejo, queridos, grandes homens de Deus que pegaram a sua razão e colocaram diante do Senhor, reconhecendo que não era nada. Amém? Feche os teus olhos. Eu não vou pedir para você fazer essa oração aqui, mas você vai ter a oportunidade de fazer ela em casa. Eu vou orar por você. Mas não perca mais tempo da sua vida. Se você prestou atenção nessa ministração e você quer estabelecer um relacionamento com Deus hoje, porque você tem convicção de que você é um escolhido do Senhor, não perca mais tempo. Faça isso. Quando você chegar na sua casa, reconheça quem você é. Coloque diante do Senhor todos os seus pecados. Coloque diante do Senhor todas as suas falhas. O Senhor, Ele se colocou diante de ti hoje, aqui neste lugar. E o Senhor, Ele quer te ouvir, Ele quer fazer coisas grandes na sua vida. Mas você precisa reconhecer quem você é. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela Tua palavra, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, porque a Tua palavra, Senhor, ela nos confronta, Senhor, todos os dias, ó Pai. E como nós estamos sendo confrontados, Senhor, no livro de Salmos, Senhor. Senhor, eu te louvo, ó Deus, e te agradeço, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Que possamos reconhecer, Senhor, o que somos diante de Ti, ó Pai. Eu reconheço, ó Deus, que sem Ti eu nada sou, Senhor, nada posso, Senhor, nada consigo, ó Pai. Eu reconheço, Senhor, que o que me faz viver, Senhor, é a Tua misericórdia, Senhor, e o Teu poder, Senhor. Porque se juntar, Senhor, todo o meu corpo, Senhor, eu não passo de cinzas, de pó, Senhor. E eu te agradeço, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai. Por isso, Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor perdoe, ó Deus, a minha ignorância, Senhor. Que muitas vezes, Senhor, acha que é alguma coisa, Senhor. Mas que eu possa reconhecer, Senhor, a cada dia mais, Senhor, o meu devido lugar aqui nesta terra, Pai. E ver, Senhor, a grande oportunidade maravilhosa, Senhor, que o Senhor nos dá, Senhor, de nos relacionarmos com o Senhor. Um Deus tão poderoso, tão majestoso, tão grandioso. Um Deus que criou tudo sem ajuda de ninguém. Um Deus que calculou exatamente a distância do sol, a distância da lua, o giro da terra. Oh Deus, nos ajude, Senhor, a reconhecermos e confessarmos o que nós somos diante do Senhor, ó Pai. É o que eu te peço, ó Deus. Que não venhamos, Senhor, morrer, Senhor, no meio das nossas vidas, ó Pai,
mas que possamos cumprir, Senhor, o teu propósito, Pai. Que venhamos, Senhor, fazer com que, Senhor, cada dia nosso, ó Deus, venha valer a pena na tua presença, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós sabemos que o tempo não para, Senhor, que a tua obra não para, Pai, mas o Senhor decidiu nos usar, ó Pai. Nos use, Senhor, nos ajude, Senhor, a reconhecer quem nós somos, Senhor, porque eu, Senhor, quero ser usado por Ti, ó Pai, e eu creio que os meus irmãos aqui da comunidade Núclea também, Senhor, querem ser usados por Ti, ó Pai. Por isso, Senhor, usa-nos, ó Deus, conforme a Tua vontade e o Teu querer, ó Pai. Te agradeço, ó Deus, por este culto, ó Pai. Te louvo, Senhor, pela Tua palavra, ó Deus. Peço a Ti, ó Deus, que o Senhor nos leve, Senhor, aos nossos lares, debaixo da Tua paz, Senhor, da Tua segurança, ó Pai. E nos dê uma semana abençoada na Tua presença. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação e comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, filhos de Deus, hoje e para todos sempre. Amém.